Meus queridos e muito amados irmãos, é com imensa alegria, muito prazer, que neste momento oportuno eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero orar a Deus em vosso favor, para que Deus possa abençoar a sua vida e compreender um tanto melhor a veracidade da palavra de Deus, que passo a leitura aos Romanos, daqui a alguns segundos, trazendo para o vosso conhecimento uma pequena introdução do livro da carta aos Romanos, por este grande homem de Deus, Paulo de Tarso, né? E para nós é uma alegria imensa tê-los esta carta para o nosso autoelevo espiritual e sabermos que é uma das cartas que você pode encontrar nela todo ou toda e qualquer resposta para as suas interrogações espirituais dentro da palavra de Deus. Eu vos convido para assistir esta live conosco, com muita atenção, não somente a igreja, mas todos que estão ao alcance desta gravação, por favor, esteja atento para que nós passamos a falar a partir deste momento. Primeiro nós vamos ler a magnífica Palavra de Deus nesta carta aos Romanos do nosso querido e muito amado Paulo. Primeiro, a carta aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 1, vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. O versículo 11. Porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para mim, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vosso como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu te convido para nós fazermos uma pequena oração, pedir ao nosso Deus a misericórdia dele, a revelação do Espírito Santo para a minha vida e a sua vida. Passemos a oração. Glorioso Deus e eterno Pai, Salvador, grande e maravilhoso. O Senhor é o único Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para falar do teu grande amor através desta carta aos Romanos, pelo qual nós entendemos, ó Pai, que é uma das maiores e grandes cartas do apóstolo Paulo, que é ungida pelo teu Espírito Santo, da melhor interpretação e revelada pelo teu Espírito Santo, para com toda a humanidade que queira conhecer verazmente a verdade existente dentro desta palavra. Ser conosco, ser com cada um dos teus ouvintes, a todos os irmãos, a igreja do Senhor. Pai, muito obrigado. Fica conosco hoje, agora e para todo sempre. E amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui que Paulo começou essa carta já revelando ele como servo do Senhor Jesus Cristo para o apostolado e, segundo ele, separado para o Evangelho de Deus. Eu não tenho dúvida, e creio que você também jamais terá,
porque todo o seu testemunho verazmente condiz com tudo que ele fala e o que está escrito na Bíblia é verdade. Então nós sabemos que Paulo, um grande homem destemido no Evangelho, que antes o perseguia a igreja do Senhor e o aprisionavam muitos cristãos e consentiam em suas mortes. Mas um dia ele foi agraciado com um presente de Deus. Na morte de um dos apóstolos, ele então pegaram as vestes desse apóstolo e depositou aos pés de um jovem chamado Saulo. E é esse Saulo que nós passamos a descrever perante a palavra do Senhor, pelo qual ele narra para todos nós. E vamos agora entendermos e compreendermos sobre a introdução desta palavra. Quando ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Esta carta, a intenção dele era que ela chegasse até Roma, como chegou. Então ele escreveu essa carta voltado para a igreja de Roma. E ele já começa dizendo aos irmãos, para que eles não se ignorassem o seu projeto, o seu desejo e acreditassem naquilo que ele estava dizendo a respeito do seu desejo e a vontade de estar entre aquela igreja. Era uma vontade ansiosa, era uma vontade aprimorada pelo Espírito Santo dentro do seu coração como missionário. E como eu e você devemos ter esta vontade, esta alegria, este fogo do Espírito Santo, nos fazendo deslocar de um lugar para o outro em busca das almas para o reino do nosso Deus. Foi para isso que Paulo foi chamado, foi para isso que você foi chamado, foi para isso que eu fui chamado. Então vamos buscar do Senhor esta oportunidade que estamos tendo hoje, como Paulo teve. E para melhor compreensão e um valor especial e um conhecimento de todos nós, eu quero trazer aqui uma pequena história da introdução desta carta, que nos diz assim: a maior e mais profunda epístola do apóstolo Paulo foi a carta aos Romanos. Destaca-se por seu alto nível doutrinário. Na esfera da teologia, é a mais significativa. Ambos já produzida. Eminentemente, mestres da Bíblia têm feito declarações que valorizam ainda mais a obra de Paulo e aguça também o nosso instinto e também dos leitores. Nós vemos que a carta de Paulo é uma carta especificamente completa para todas as interrogações que nós fazemos uns para os outros e até mesmo para o nosso próprio Deus. O Espírito Santo usou Paulo para já deixar alguma resposta e retorno para nós. E devemos aprender com ele. Mas vejamos, eu quero passar a leitura aqui de alguns escritores renomados, homens cultos, eruditos e até cristãos. E escritores fizeram questão de fazer a sua observação sobre a carta de Paulo aos Romanos. Emil Brunner, ele disse:
Não há um documento na história espiritual do homem que esteja tão mesclada e combinados como nesta carta. O sentimento apaixonado, o pensamento vigoroso e a vontade inexorável. Vontade esta de conhecer melhor a palavra do Senhor. Quanto mais você ler, mais você quer conhecer. Nós sabemos que um certo escritor, ele, lendo a carta aos Romanos, ele leu o 13º, 4º capítulo, e ele começou a sentir-se algo melhor em sua vida. Ele se sentiu preocupado, porque ele vivia uma vida devasta, uma vida contraditória à palavra de Deus, e até então ele não tinha um conhecimento de uma escritura sagrada como essa que poderia transformá-lo e fazê-lo ter um reconhecimento um pouco mais aprimorado, convincente de que ele precisaria buscar de Deus a resposta para a sua vida. E estava ali em suas mãos. O bispo, ou o famoso bispo Niger, disse na Epístola aos Romanos: aprende-se a conhecer e qual o conteúdo da fé cristã. Então, os Romanos traz para nós esta relação, esta justificação, esclarecimento, de que forma e de que maneira o Senhor tem aprimorado e quer se aprimorar na sua e na minha vida o conhecimento da veracidade, da existência do nosso grande Deus que está em nossas vidas. Ainda John Canons afirma: é o principal livro de texto para o estudo do Evangelho de Paulo. Em consequência, o livro teológico que jamais foi escrito. Ele quer dizer e afirmar que esse livro é um livro teológico, em outras palavras, ético também, um livro maravilhoso, um livro sagrado, um livro que pode trazer para o coração humano, através do ouvir a palavra, uma grande transformação para o bem-estar diante de Deus e de toda a humanidade. Me faz lembrar que a palavra do Senhor nos disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, versículo 17. Ainda Lutero, em sua tradução Novo Testamento, escreveu: a Epístola aos Romanos é o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho. Tão valioso que um cristão não deveria saber, não só deveria saber de memória, mas cada palavra dela, mas tê-la consigo diariamente como o pão cotidiano de sua vida. Então, quando nós estamos bem voltado para um conhecimento específico de uma verdade que pode transformar o homem, que é a palavra de Deus, quando você ler este livro, então ele te traz um desejo muito profundo, um desejo que você não conhecia, uma alegria que o Espírito Santo vai lhes dar, que o mundo não pode lhes dar. E você então vai passar a conhecer um desejo, uma vontade inexplicável sobre a vontade de conhecer a palavra de Deus, como ela é linda, ela é maravilhosa, como disse aqui o autor, o escritor, que deveríamos ter ela como pão cotidiano da nossa vida. Nós sabemos que o ser vivente ele não vive sem se alimentar.
se ele não comer, ele não beber, não alimentar, não descansar o seu corpo, o que vai acontecer? Ele vai se tornar debilitado, sem força, vai perdendo as suas forças, cada dia mais fraco, até vir a óbito. E no caso da nossa vida espiritual, também é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Quando nós lemos no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim lá a palavra do Senhor. Diz o Senhor Jeová: eis que vem dias que terão fome, não só de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, isto vai acontecer um dia, quando o Espírito Santo de Deus recolher a sua igreja, e também ele estará subindo com a sua igreja. Ele não mais permanecerá na terra, porque ele não tem parte com aquele que não tem compromisso com ele e não quer ter uma vida ao lado do nosso Deus. O que acontece? Se ele sobe com a igreja, ele está aqui por causa da igreja, por causa de você, que espera um momento oportuno de você reconhecer que ele existe e que ele quer te abençoar, alegrar o teu coração e viver ao teu lado para sempre. Se isso não acontecer enquanto aqui estivermos, o dia que a igreja do Senhor subir, o Espírito Santo também vai subir. E essa palavra, ela vai ficar sem a unção do Espírito Santo. Ela vai se tornar uma palavra, um papel normal, comum, porque não tem o Espírito Santo para inspirar a sua alma a conhecer melhor o Deus que você o adora. Então é bom nós conhecermos para que não venhamos termos um dia de termos fome e sede da palavra de Deus e não temos ela mais e nem temos o Espírito Santo para trazer ela ao nosso coração, ao nosso conhecimento. Então devemos dizer, assim como disse Lutero, esse grande autor, que é bom nós termos ela como o pão cotidiano da nossa vida. Jesus falou no livro do Evangelho de João, que ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E se ele é o pão que desceu do céu, foi para alimentar a nossa alma, né? No capítulo 10, versículo 10, parte ele diz assim: eu vim para que vós tenhais vida e vida com abundância. Então o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, permanentemente do outro lado. Então o livro de Romanos traz uma compreensão bem clara, bem explícita, para que nós possamos conhecer melhor a palavra do Senhor. Calvino disse, se alguém tenha alcançado uma verdadeira compreensão da epístola, tem-se-lhe aberto uma porta para aproximar-se dos tesouros mais preciosos das Escrituras. Então, se alguém pode alcançar, deve alcançar, ainda é tempo, como está escrito no livro de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque um dia ele vai se ausentar de nós, ou de quem não tem este compromisso como cristão, e vai perder essa oportunidade. Então nós devemos nos aproximarmos dos tesouros mais preciosos das Escrituras, para que tenhamos esta alegria muito importante em nossas vidas. O autor, para nós conhecermos ele melhor, nós temos que conhecer o relato da sua vida, de onde que ele era, o que ele fazia, quem ele era, o que ele fez, deixou de fazer, para quem ele escreveu essa carta, como e por quê. Então passo aqui a fazer uma observação, um relato da sua vida. A melhor maneira de compreendermos esta carta é conhecer seu autor.
muitos livros têm sido escritos sobre a vida deste grande homem de Deus. Suposições históricas têm sido levantadas para alcançar a nobreza deste grande apóstolo, entretanto, tudo o que se conheceu acerca de Paulo encontra ele no Novo Testamento. Então, a respeito de Paulo, fala em todo o Novo Testamento, nós temos vários relatos. Passamos a narrar agora a sua origem. Paulo era judeu, de sangue da tribo de Benjamim. Vejam bem de onde era Paulo. No livro de Romanos, verso 11, versículo 1. É natural de Tarso, na Cilícia, em Jerusalém. Foi fariseu zeloso, tendo como mestre o respeitável Gamaliel. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era estudioso, era um homem que tinha muita cultura e ele tinha condições de fazer um bom trabalho usado pelo Espírito Santo. É por isso que ele esteve em várias capitais diferenciadas, línguas diferenciadas, e ele podia então falar várias línguas anunciando o Evangelho do Senhor. Em Atos capítulo 22, versículo 3, diz assim: quanto a mim sou varão judeu nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Atos 26, versículo 4. Nos diz assim: a minha vida, pois, e a mocidade que haja sido dentre o princípio em Jerusalém, entre todos da minha nação, todos judeus a sabem. O verso 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, quer conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Dando continuidade. Era conhecido e mais respeitado por seu zelo e extremo da religião judaica. Por essa razão, foi implacável perseguidor das igrejas do Senhor, que na época estava crescendo, que era já fruto do grande Pentecostes, ali em Jerusalém, onde o nosso querido e amado Pedro teve a oportunidade de ganhar mais de 3.000 almas. E esses cristãos estavam ali agora, desenvolvendo o crescimento da igreja do Senhor, como missionários, levando a boa palavra, as notícias alvissareiras que o Senhor Jesus tinha deixado para toda aquela igreja. E agora nós vemos aqui,
em Atos capítulo 7, versículo 58, diz que Paulo continuava expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés desse jovem chamado Saulo, conforme já falei anteriormente. Em Atos 8, versículo 1, também Saulo consentia na morte deles, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então nós vemos agora que esse destemido homem de Deus, antes ele perseguia verdadeiramente a igreja do Senhor. Ele aprisionava, mandava açoitar e também consentia e assistia à morte dos servos de Deus. Mas eu quero, nesta oportunidade, lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo e vendo que não existe nenhum ser, homem, mulher, ser humano, por mais ruim que seja, por mais depravável que seja, ainda que você se ignore, que você jamais poderá ser liberto ou perdoado por Deus, você acaba de entender e compreender agora que você pode ser salvo pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar do pecado, como está escrito em Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Então nós éramos pecadores, não tínhamos direito à salvação, mas o Senhor morreu na cruz pelos vossos pecados. E usando aqui o exemplo do testemunho de Paulo, nós acabamos de entender e compreender que esse destemível homem anterior, como perseguidor da igreja, agora se tornou um destemível mensageiro da palavra de Deus, não respeitando qualidade, autoridade, raça, ou cor, ou poder, nada. O desejo dele era pregar a palavra do Senhor. Então, por isso, é muito bom nós entendermos o livro de Romanos, conforme ele escreveu, que nós devemos, de uma forma em especial, lembrar que todos nós carecemos da misericórdia de Deus e devemos correr para os pés de Jesus e abraçá-los enquanto podemos, porque Paulo teve essa oportunidade. E você terá a sua, como eu tive, e todos nós tivemos. Nós vemos então, no livro de Atos, capítulo 22, no versículo 4, ele diz assim: porque este caminho até a morte, prendendo e manietando em prisões, tanto homens como mulheres, porque já ouviste que foi a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. Filipenses 3,6, segundo o zelo perseguidor da igreja e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque me fiz indignamente, ignorantemente, na incredulidade. Então, o que eu acabei de falar para todos vocês, Paulo reconhecendo a sua insensatez, a sua ignorância, ele então reconhece e Deus então faz uma grande obra na sua vida, né? Ele foi iluminado pelo Senhor, uma grande forte luz, quando ele pega uma carta ao sumo sacerdote com autorização
com mais os seus homens que o acompanhavam e executavam as suas ordens. Ele indo então a Damasco, furiosamente, ele agora estava pronto para aprender a aprisionar mais um número de cristãos que adoravam o Senhor, que nada faz de ruim para ninguém. Somente ele adora a Deus, busca a Deus e serve ao Senhor. Mas o Senhor Jesus apareceu para ele com uma forte luz e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então respondeu: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é perseguir contra os aguilhões de Deus. Então Saulo caiu por terra, sem visão nenhuma, e ele foi então conduzido, porque o Senhor disse para ele, o Senhor ainda deu para um recado: vai até a rua chamada direita, e lá terá um homem por nome Ananias, que vai orar por ti, e você vai recobrar a sua visão, e você vai trabalhar, vai pregar o Evangelho. E assim aconteceu. Nós vemos aqui, no Romanos capítulo 1, versículo 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Em 1 Coríntios 16:1, ele dizia: ora, quanto ao mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Nós já estamos encerrando, vamos fechar daqui a pouquinho. Quero só chamar a sua atenção para um importante fechamento. Não dá muito tempo para nós continuarmos. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo estava focado em levar o Evangelho à Espanha. No caminho para a Espanha estava Roma. Era escala obrigatória para isso. Paulo, então, não podia perder a oportunidade de escrever a carta aos crentes de Roma. Era do conhecimento de Paulo que era necessário